Meus caros amigos, irmãos e irmãs, a minha saudação de paz. Hoje nós celebramos duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Enquanto Pedro é o sinal da unidade e Pedro fala pela boca de Francisco, Paulo é o grande missionário que, depois de fazer uma reviravolta na sua vida, depois de se encontrar com o Senhor a caminho de Damasco, ele então torna-se um apaixonado pelo Evangelho e por Cristo. Devemos a ele o conhecimento do Evangelho. Se nós conhecemos a Cristo hoje, é graças ao apóstolo Paulo. As duas colunas da igreja, os apóstolos são colunas da igreja, e esses dois se destacaram ainda mais, ambos sendo martirizados em Roma. Eu tive a graça recentemente, na visita ad limina, de celebrar na Basílica de São Pedro, junto do túmulo de Pedro, e celebrar na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que foi edificada também sobre o túmulo de Paulo. Uma graça muito grande. Derramaram sangue por amor a Cristo. O Evangelho que nós ouvimos hoje, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, nós temos então aqui o chamado de Pedro. Pedro tem o seu nome mudado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro no colégio apostólico, é o príncipe dos apóstolos, e foi escolhido por Jesus como aquele que tem as chaves do reino dos céus para ser o sinal visível da unidade da igreja. Portanto, hoje é dia de rezarmos pela unidade da igreja, rezarmos pelo Santo Padre. Imagine o tamanho e a gravidade da missão que o Papa tem: conduzir a igreja, 1,2 bilhão de católicos espalhados pelo mundo todo. Uma tarefa difícil, mas ele conta com a ação do Espírito, que é quem conduz a igreja, e não os homens. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Rezemos pela unidade da igreja e trabalhemos pela unidade, que nós não sejamos instrumento de divisão e nem de discórdia em nossas comunidades, mas trabalhemos para promover a comunhão, a paz e o diálogo. E rezemos também pelos missionários. Quantos missionários como Paulo espalhados pelo mundo afora, anunciando o Evangelho, e às vezes muitos colocando a sua própria vida em risco, anunciando o Evangelho em lugares hostis, onde a fé cristã é hostilizado, onde sofrem perseguições e tem a vida ameaçada. Mas Paulo, por amor ao Evangelho, realizou 3 grandes viagens missionárias e foi capaz de anunciar o Evangelho apesar de tantas agruras, da fome, da nudez, do frio, do naufrágio, do apedrejamento, dos açoites e tantas coisas que ele padeceu por amor a Cristo e ao Evangelho. Rezemos também pelos missionários e lembre-se você também que nós também somos missionários. Não é preciso ir para a África, nem para a Ásia ou para a Amazônia. Às vezes a sua casa é terra de missão, às vezes a sua rua é terra de missão, que nós também assumamos essa dimensão batismal, que é a dimensão missionária, pois cada um de nós
também fomos enviados por Cristo. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Honremos a memória destes dois grandes apóstolos, colunas da Igreja, Pedro e Paulo, e aprendamos também com eles a trabalhar pela unidade e a sermos corajosos missionários, como assim também o foi o apóstolo Paulo. Um bom domingo, uma abençoada semana a todos.